Olá, pessoal! Estudando bastante? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Boa aula! Olá, pessoal! Eu sou Augusto Neto, professor de Geografia do Rio de Janeiro. Vim conversar hoje a respeito da prova do Enem com vocês, dando seguimento ao nosso curso pré-Enem. Hoje, nós continuamos a análise, o debate a respeito da competência de número 4. A competência de número 4 trata das questões da tecnologia em diferentes momentos históricos e com diferentes impactos na vida das pessoas, mas basicamente essa competência ela gira em torno da questão da técnica e da tecnologia. É uma competência de habilidades parecidas, é verdade, mas cada uma delas foca num objetivo um pouco mais determinado. Vamos lá então. A nossa habilidade de hoje vai ser a habilidade de número 18. Que diz, compreender ou dominar essa habilidade significa saber analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais, ou seja, tanto a produção quanto a circulação de riquezas, focando na questão dos impactos que esse tipo de implicação, que esse tipo de produção ou circulação pode trazer, certo? O que acontece, portanto? Essa habilidade, ela pode, como a gente colocou, ser muito abrangente e ela pode falar, na verdade, de pontos muito diferentes da história ou até mesmo da produção industrial ou de qualquer produção de riqueza. Poderíamos, nessa habilidade, falar tanto da questão de agricultura, tanto quanto na questão de produção industrial, de produção do setor terciário, shopping centers, enfim. Ela comenta a questão de produção e circulação de riquezas. É uma habilidade, portanto, bastante abrangente. Muito embora nós imaginemos que o Enem vá focar essas discussões em coisas mais atuais. Portanto, o que a gente acaba focando em termos dessa questão de habilidade atual? As questões da terceira revolução industrial. Então, dando uma olhada aqui, o nosso foco da discussão da aula de hoje será a globalização. A globalização, o espaço industrial da globalização que se torna mais flexível, talvez a palavra-chave desse novo momento industrial, fala exatamente de um processo de produção de riquezas que circulam de uma maneira muito abrangente. Se a nossa habilidade, ela comenta circulação, tanto produção quanto circulação de riquezas, de informação e de capital, nós temos que compreender, portanto, que essa terceira revolução industrial, essa revolução da globalização, é exatamente marcada por esse fluxo de capital entre os lugares, esse fluxo principalmente de informação entre os lugares. Portanto, analisar isso é condição fundamental para a gente dominar essa habilidade bem, certo? Então vamos lá. Falar da globalização, falar desse espaço de produção de riquezas, de produção industrial, associado a uma lógica mais flexível, significa ter que compreender a lógica do que chamamos de aproximação virtual. Como assim? As telecomunicações, todo o espaço produtivo ligado à internet, à televisão, ao marketing, tudo isso traz para nós uma análise necessária dessas tecnologias da terceira revolução industrial, essas tecnologias da globalização, numa lógica onde elas acabam trazendo para nós a ideia de que o mundo parece cada vez menor. Aquela velha história de que o mundo em 1500, para nós trazermos uma carta de Portugal para o Brasil ou do Brasil para Portugal, na época do Brasil colônia, levavam-se meses e hoje em dia você tem uma comunicação em tempo instantâneo, um simples enter do computador, um smartphone de maneira portátil e completamente instantânea e ao vivo, nós conseguimos interconectar esses lugares de maneira muito mais forte, muito mais pujante. Então o que acaba acontecendo? Esse espaço, ele acaba produzindo riquezas de forma mais flexível, porque essa produção, por conta dessa circulação flexível de informações, pode ser também flexível. O que nós podemos pensar aqui? As telecomunicações, essa lógica de aproximação virtual, ela traz para nós a ideia de que até mesmo os meios de transporte vão ser incrementados junto com essa questão das comunicações. Ou seja, os meios de transporte ficando cada vez mais eficientes, a comunicação ficando cada vez mais eficiente, nós vamos analisar esse espaço industrial como um espaço industrial cada vez mais flexível. Daí puxamos o que então? Um processo que compreendemos como a desconcentração industrial. A fuga de todos os malefícios que a concentração pode trazer para um processo produtivo. Olha para a imagem, olha essa imagem do nosso material e perceba o caos que há. Claro que há uma caricatura a respeito disso, nós pegamos ali uma imagem de fato mostrando uma confusão muito grande no trânsito, mas você percebe que isso é uma realidade que aqui está explanada de maneira bem mostrada, bem até exacerbada,
Só que o que acontece geralmente? Trânsito, problemas relativos ao trânsito é uma coisa muito frequente de grandes centros urbanos. Podemos pensar então, seria lógico uma grande empresa produzir próximo ao seu mercado consumidor. Seria algo que tenderia a ser positivo. Só que será que vale a pena mais fazer o quê? Produzir próximo a esse mercado consumidor, levando o produto de maneira a economizar no frete, mas gastar de maneira maior, com segurança, com solo urbano mais caro, com mais impostos que vão ser pagos, ou talvez valha mais a pena investir na questão do frete, investir na questão de levar o produto de uma área para outra, de fazer tanto a produção quanto as riquezas circularem de maneira mais forte, em detrimento do gasto em outros setores como os que a gente mencionou. O que acontece? Cada vez mais, no início, na primeira Revolução Industrial, não valia a pena eu desconcentrar essa indústria porque eu dependia das jazidas de carvão, eu dependia dos principais centros consumidores. Hoje, senhores, o mundo é globalizado. Se o mundo é globalizado, o que acontece? Nós temos cada vez mais uma perspectiva de produzir em áreas distantes, em produzir com um produto cada vez mais globalizado no espaço, tamanha essa interconexão das áreas. O que nós analisamos, portanto? Essa desconcentração industrial, essa fuga de espaços saturados, ela é proporcionada, na verdade, da fuga do que a gente chama de deseconomias de aglomeração. Até mesmo o processo migratório que vai acontecer a partir disso. Pensamos, o que é uma deseconomia de aglomeração? Aquele princípio básico de acumulação, as economias de aglomeração. O princípio de que dinheiro atrai dinheiro, pessoas atraem pessoas, capital atrai capital, indústrias atraem indústrias. Isso funcionou muito bem até a segunda Revolução Industrial. As economias de aglomeração eram espaços especializados na produção industrial e no consumo desses bens industriais. O que passa a acontecer na medida que as telecomunicações e os transportes se tornam mais eficientes? Eu posso fugir dessas deseconomias de aglomeração. Talvez produzir próximo a uma grande metrópole, próximo a um grande centro, seja positivo, seja bacana estar próximo ao seu mercado consumidor. Mas talvez valha mais a pena produzir do outro lado do mundo e gastar com frete, que hoje é mais barato e mais eficiente, do que, de fato, estar próximo a essas áreas cada vez mais saturadas. Correto? Então, o que nós podemos pensar? Esse processo todo de desconcentração industrial, essa fuga, portanto, desses espaços saturados, nos conduz a pensar que a indústria ela fica cada vez mais globalizada junto com a própria informação. Nos leva a traduzir para você, por exemplo, esse termo, a nova DIT, a nova Divisão Internacional do Trabalho da Indústria, associada cada vez mais a uma lógica que traz mais agentes para um circuito produtivo. Cada vez mais países diferentes funcionam de maneira complementar na produção de um bem. Quando você vai olhar o carro que você dirige, o carro que a sua família dirige, ou a televisão que você assiste, ou até mesmo um computador pelo qual você acessa a internet, você tem, às vezes, como estabelecer um vínculo com uma empresa. Então, se uma empresa é sul-coreana, se uma empresa é norte-americana ou é japonesa, você tende a pensar, esse produto é um produto japonês, esse produto é um produto norte-americano, é um produto europeu. Mas, na verdade, hoje em dia é cada vez mais difícil nós estabelecermos essas lógicas. Cada vez é mais provável que eu precise contemplar mais países e mais agentes nesse processo produtivo, na medida que talvez o chip daquele computador, talvez o pneu daquele carro, ou talvez a tela daquela televisão seja de maior rentabilidade produzir em uma outra área que não o seu país de origem. Cada vez mais, a partir da segunda Revolução Industrial, nós podemos compreender que a indústria se desconcentra. Mas hoje em dia, até a concepção dos produtos se desconcentra. Nessa habilidade, nós focamos na questão da organização somente produtiva do espaço. Em outras habilidades dessa competência, podemos focar na questão do consumo, na questão de como essa flexibilização vai se tornar cada vez um elemento mais forte nessa análise do espaço. Mas, por hora, analisando essa questão da nova divisão internacional do trabalho da indústria, nós podemos analisar que os produtos, como nós já exemplificamos, eles se tornam produtos cada vez mais globalizados, produtos que são produzidos em áreas muito diferenciadas. Há, portanto, um processo que nós chamamos de processo de terceirização da produção. Cuidado, não é a terciarização da produção, é a terceirização da produção. Qual é a diferença? Terciarização seria o avanço do setor terciário. Cada vez mais comércio, serviços, cada vez mais shopping centers e por aí vai. Ou seja, o avanço do comércio e dos serviços, do setor terciário. Quando nós pensamos na terceirização da produção, significa a inclusão cada vez maior de terceiros dentro desse processo produtivo.
Como assim terceiros? A minha relação produtiva, se eu sou um produtor industrial com o meu consumidor. Eu produzo o bem industrial, o meu consumidor consome o bem industrial. Mas não, se eu produzo um carro, a central de sensores do carro, a central do computador de bordo do carro, ela é produzida num país A, que não necessariamente é o país que concebeu o produto e nem o país que consumiu o produto. Talvez o pneu seja mais rentável que seja produzido em outro país. O couro dos bancos, o motor, cada vez mais ligas plásticas, cada vez mais produtos diferentes trazem um produto que para nós é globalizado e, logicamente, há uma terceirização, ou seja, a inclusão de mais agentes dentro desse processo produtivo. Não só de um terceiro agente, como de um terceiro ciclo todo de agentes que vai influenciar nessa produção. E cada vez mais, se a riqueza circula de uma maneira, já que a habilidade foca não somente na circulação dos produtos, mas se a riqueza circula de uma maneira muito forte, na medida em que temos muito comércio entre as áreas, também as crises vão circular de maneira muito forte. Esse novo mundo em redes, ele é um mundo, portanto, que traz para nós uma nova abrangência dos processos de crise. Nós temos áreas cada vez mais conectadas, não somente no quesito produtivo, como também no quesito econômico. Uma bolsa de valores que hoje estoura, ela leva consigo muitas outras bolsas. Cada vez mais que a própria indústria se desconcentre, que a própria indústria traz esses processos de concentração de capital, talvez em termos de lucro em algumas áreas, mas de menor concentração de atividades em uma área específica, eu trago mais gente para esse processo produtivo. Eu trago mais países, eu trago mais agentes. O que vai acontecer, portanto? Cada vez mais uma crise que, como a crise de 1929, foi uma crise norte-americana que passou a ter uma escala global em alguns anos, hoje em dia, uma crise financeira em um país, em alguns dias, passa a ter uma abrangência global mais forte. Cada vez mais a circulação dessas riquezas, bem como não somente dos produtos, ela traz para nós a ideia de que as próprias crises elas têm uma nova abrangência. As áreas são mais conectadas economicamente. As crises, portanto, são também mais globalizadas, não só os produtos. Correto? Então acho que assim nós conseguimos analisar duas coisas a respeito dessa nossa habilidade, tanto a circulação das riquezas de uma maneira mais abrangente, proporcionando essa lógica de crises, tanto quanto a questão da circulação dos produtos, trazendo produtos mais globalizados. Certo? Até a próxima, um grande abraço. Para desenvolver melhor essa habilidade,